do GMF-CNJ do Estado do Paraná, pós-graduada em Direito Aplicado pelo EMAP Paraná, diplomada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, autora de vários artigos publicados em revistas científicas nacionais e internacionais e em obras coletivas. Como juíza, antes de ser juíza, foi advogada da União, assessora de juiz e também atuou como advogada em escritórios privados. Como juíza, a doutora Cláudia se especializou na execução penal, tanto que o tema de sua tese de doutorado é a pena de prisão. Em 2018, viajou durante suas férias e por sua própria conta até a Noruega, onde conheceu as penitenciárias de Halden, regime fechado, e Bastor, regime semiaberto, consideradas as mais humanas do mundo, trazendo de lá muita experiência e conhecimentos que são aplicados em seu dia a dia. Em 2021, a doutora Cláudia fundou a Justa Pena, instituição de ensino focada na transmissão de conhecimento sobre execução penal, de forma simples, prática e didática. Com vocês, a doutora Cláudia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigada pela presença. Professora doutora Glauci, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando da Semana Acadêmica da ISEP. Muito obrigada pela presença de vocês nesta noite chuvosa. Eu prometo que o nosso bate-papo não vai demorar muito. Nesta época digital, que a gente não quer nada demorado, a gente quer algo rápido e queremos ir para casa descansar, porque está chovendo, estamos todos cansados, não é mesmo? Eu quero dar as boas-vindas a vocês, que fazem parte de um dos melhores cursos possíveis para alguém fazer. O curso de Direito é um curso que te abre portas, abre inúmeras portas. Não importa o que você vai fazer depois, se você vai advogar, se vai seguir a áreas de concurso, o que é que você vai fazer? O que importa é que o curso de Direito ele é excelente. Mas para que ele seja excelente, você precisa aproveitar cada momento. Já que você saiu da sua casa e está hoje aqui, vamos aproveitar esses 20 minutinhos que nós teremos juntos e vamos pensar um pouco juntos. Hoje, nós vamos pensar sobre a pena de prisão. E eu vou começar ensinando vocês a estudar. Como é que a gente estuda? Como que você estuda quando você vai estudar? Como é que você estuda? Quando você vai estudar, a minha dica para você é pensar sobre o assunto antes. Fecha o livro. Esquece o livro. Pega uma folha em branco e escreve tudo o que você já sabe sobre aquele assunto. Ou pensa sobre o assunto. Então, o tema é Direito Civil ou Constitucional, que o professor acabou de falar. O que é que eu sei sobre aquele tema? O que é que você sabe sobre pena de prisão? Mas eu nunca estudei, professora Cláudia. Eu estou no primeiro ano. Não tem problema. O que é que você sabe sobre pena de prisão? Ela é cara ou é barata? A gente prende muito ou a gente prende pouco? Como é que funciona a pena de prisão? Para que é que ela serve? Quem paga? Quem é que custeia a pena de prisão? É assim que a gente estuda. A gente começa pensando naquilo que você já sabe sobre o tema. Então, imagina que você vai estudar um tema qualquer, seja lá uma área de família. E aí você senta e pensa, o que você sabe sobre divórcio? Você sabe alguma coisa sobre divórcio? Escreve o que você sabe sobre divórcio.
Está com preguiça de escrever? Faz uma coisa muito mais difícil. Pensa. Muito mais difícil do que escrever. Agora, se você pensar e escrever, aí você faz o perfeito na aprendizagem. Porque quando você escreve, pensa, você está exercendo a cognição. Quando você faz isso, você está exercitando o seu cérebro. Aí você já se coloca pronto para começar a pensar sobre o assunto. Foi isso que a gente fez agora. A gente pensou juntos o que é que vocês sabem sobre a pena de prisão. E a gente, quando a gente vai estudar hoje, eu escolhi um dos temas mais legais que vocês vão falar nessa semana acadêmica, que é a pena de prisão. É o tema do meu doutorado, é o tema que eu dedico a minha vida a pesquisar, porque se tem um tema que todos os dias, da hora que você liga a TV até a hora que você desliga, você vê, é prisão. É um tema que interessa a todo mundo, porque é um tema ligado aqui à segurança pública. Não interessa se é para você, se é lá para você do fundo. Todo mundo se importa com segurança pública. Prisão é um tema muito interessante. E todos vocês sabem alguma coisa sobre ela. Então, agora, vamos começar estudando o ciclo da segurança pública, que a gente poderia pensar no ciclo da violência. Como é que começa o ciclo da segurança pública? A primeira coisa que acontece é um crime. Então, vocês estão passeando ali pela rua, passando, de repente, alguém furtou o seu celular. Aconteceu um crime. Quem é que prende esta pessoa? Para nós, em geral, na maioria das vezes, é a polícia militar. A polícia militar, ela exerce a nossa segurança ostensiva. Ela está fardada, ela aparece, ela é ostensiva, ela não é escondida. Ela ostenta, ela aparece. A polícia militar vem e prende. Depois que ela prende, para onde que ela leva a pessoa presa? Ela apresenta para uma autoridade. Quem é essa autoridade? O delegado. O delegado de polícia civil. E o delegado de polícia civil não é uma polícia ostensiva. Ele não ostenta um uniforme. Ele é escondidinho. Ele podia estar sentado aqui. Podia ser uma delegada, estaria vestido igual a nós. O delegado, então, vai ouvir a pessoa e vai investigar o crime. Será que foi ele mesmo? Vai chamar ela, mas foi, reconhece, foi, vai investigar. Investigou, tem prova da materialidade e da autoria, leva para o Poder Judiciário. E aí, um juiz vai julgar. Vai envolver o Ministério Público, vai ter acusação, vai ter pessoas como vocês, um advogado de defesa, que vai fazer a defesa, ou um advogado. Terminou este ciclo, foi condenado, vai para o presídio. E lá no presídio, esta pessoa vai cumprir a pena. Terminou de cumprir a pena. O que deveria acontecer com ela? Ela deveria seguir aquela setinha verde. Ela deveria sair, ressocializada, voltar para a nossa sociedade e não cometer mais crimes. É isso que acontece hoje em dia? Não. Em 70% dos casos, há reincidência. E o ciclo recomeça. E vai, e vai. Se eu te chamasse para ser meu sócio, para montar uma empresa, como que é seu nome? Alex. Alex, vamos montar uma sociedade. Só, Alex, que eu vou te falar uma coisa. A minha empresa, ela não está dando muito certo. Do dinheiro que eu invisto nela, 70% dá errado. Você ia querer ser meu sócio? Não. É isso que hoje está acontecendo com o nosso dinheiro público investido em segurança.
cerca de 70% está dando errado, porque cerca de 70% reverte em novos crimes. E o que significa prender uma pessoa? Você já pensou o que é prender um ser humano? A gente, quando está ouvindo a TV e nos deixando levar pelo noticiário, a gente tem a tendência de pensar, vamos prender, vamos prender. Normal. Para a população leiga, normal. Independente de qualquer ideologia. E aqui não importa se você é de direita ou se você é de esquerda. Se você for uma pessoa de direita, e eu já antes de fazer a explicação anuncio, não tem problema que você defenda a prisão, desde que você tenha argumentos jurídicos para isso. Vamos fazer um exercício. Coloque todo mundo o celular em cima da carteira. Deixe o celular. Tire do bolso. Coloque. Deixe ele um pouquinho longe de você, e a gente vicia nesse bichinho. Parece que ele é uma terceira mão nossa. Colocou? Aquela ali já vai saindo. Ó. De medo de ficar sem celular. Fecha a porta para nós, amiga. Fechou? Trancou a porta agora. Tá todo mundo preso. Acabou. Sem celular, tá todo mundo preso. E aí? Daqui ninguém sai. E olha que tem espaço demais aqui. Vocês vão dormir aqui. Alguém toma remédio? Trouxe? Pois é, não trouxe. Tem filho? Tem que avisar? Tem mãe, tem pai? Tem que avisar? Alguém tem escova de dente? Está precisando tomar banho? Alguém está com fome? É assim que funciona a prisão. A polícia chega, prende, leva e acabou. Você vai do jeitinho, não pode entrar ali. Aquela que está entrando ali, ó, aquele que está entrando é o carcereiro. Ele só entra e pronto. E aí, a partir de agora que vocês estão presos, onde é que você vai dormir? Aonde eu, carcereira, te colocar. E aí você chegou aqui nessa cela, não tem cama para você. Vai ter que ser aqui no chão. Duro. O banheiro é um buraco ali no chão. E amanhã cedo vai ter um pão duro. E a hora que você precisar ir no banheiro, e depois, e depois, e depois. O que eu quero que você pense é que, a partir do momento que o Estado prende um ser humano, todas as necessidades deste ser humano passam a ser responsabilidade do Estado. Prender alguém é um ato extremamente complexo. Quando eu te prendo, eu preciso te dar escova de dente, sabonete, roupa, lugar para dormir, banheiro, comida. Se você ficar doente, tem que te levar para o médico. Tudo. Tudo. É super complexo prender alguém. E justamente porque é tão complexo, pode fazer é que é caro. Justamente por isso é que é caro. Esse número é de junho do ano passado. No Paraná, em junho do ano passado, cada preso custava por mês mais ou menos R$ 3.500. Nós temos uma cadeia pública aqui em Marechal. Vocês sabem quantos presos tem lá? 125 presos. 125. Agora que todo mundo já pegou o celular de novo, porque ninguém resistiu, quanto dá por mês? O custo da cadeia pública de Marechal. 125 presos, vezes R$ 3.500. É caro. R$ 437.500.
por mês só com os presos de Marechal Cândido Rondon. É quase R$500 milhão. Professora, com isso você está querendo dizer que não é para aprender? Não. Com isso eu estou ensinando vocês o que é aprender. Eu estou dando informações para futuros juízes, promotores, advogados, defensores públicos, futuros prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras. Estou dando informações para que vocês entendam e façam escolhas inteligentes e informadas. Se da próxima vez que alguém furtar uma picanha no mercado, você disser, tem que prender? Você vai dizer, tem que prender e eu sei que custa R$3.500, mas mesmo assim eu acho que tem que prender. Aí sim, você tem uma opinião informada. Você não é um estudante de direito ignorante, que diz ignorante, no sentido de ignorar, desconhecer o direito. Você conhece, e mesmo assim você sustenta o seu posicionamento, mas você conhece. Prender alguém é caro, porque você tem que suprir todas as necessidades. No nosso exercício, prendi vocês. Primeira coisa que todo mundo fez foi pegar o celular. Se fosse de verdade, primeira coisa que eu precisava fazer, ter guardas para impedir vocês de pegar o celular. Segurança interna. Quanto tempo ia levar para a gente se desentender? Ah, mas não ia dar para amanhã cedo. Precisaria de segurança interna. E olha que o espaço é gigante. Quanto tempo ia dar para você querer ir embora e fugir? Muito rápido. Nosso cérebro só ia pensar nisso, porque é natural, é da nossa natureza. Tanto é assim que na Alemanha a fuga não é considerada uma infração administrativa do preso, porque é da natureza humana buscar a liberdade. Prender é caro porque exige segurança interna e externa. Se você prende 10 pessoas, você precisa praticamente de mais 10 para manter a segurança. Se a gente estivesse todos presos aqui, e daí o Alex, né? O Alex hoje tinha audiência. Amanheceu, era dia da audiência do Alex. A gente chama 1 ou 2 agentes de segurança, levam o Alex para audiência. Como que é seu nome? Carla. E aí a Carla amanheceu com dor de dente. Chama mais 1 ou 2 mulheres, levam a Carla para ser atendida no dentista. A doutora Glauci tem hoje audiência com o advogado dela. Leva ela para falar com o advogado dela. Não vai sozinha. A movimentação é acompanhada. Aqueles lá que estão na última fileira todas, estão no dia do banho de sol deles. Eu posso deixar eles saírem sozinhos? Eles voltam? De jeito nenhum. Tem que pegar a guarda, levá-los para o banho de sol, voltar. A movimentação de presos dentro do presídio é muito complexa. Aparece na televisão? Não, porque não pode. Porque não se pode mostrar isso justamente por uma questão de segurança. Mas é isto que encarece o custo de uma prisão. E aí, tem mais um pequeno detalhe. E agora, foi ironia. É um detalhe gigante. A pena de prisão no nosso país, ela tem como objetivo sancionar e ressocializar. Ou seja, você cometeu um delito, Alex? Eu vou te punir, porque você tem que pagar. Mas o meu objetivo é que você entenda que não é para fazer. Que você volte para a sociedade produtivo, somando. Para isso, a gente precisa dar tratamento penal. Tratar, te educar,
de ressocializar. Isso tudo custa caro, exige educação, exige cursos, exige tratamento penal e também é caro. Isso tudo é o que a prisão pode fazer. Embora, por isso, ela exige muita gente trabalhando. Agora, eu quero ensinar para vocês uma coisa que é muito importante e que, se vocês aprenderem só isso, vai ter me valido a noite. Vocês já ouviram falar que faltam vagas na prisão? Já. De quem que é a culpa? De quem que é a culpa? Você, jaqueta de couro, bem lá no fundo. A gente senta no fundo para ver se a professora não vê a gente, não é? De quem que é a culpa? Do presidente da República, do governador ou do prefeito? Por não ter vaga aqui na cadeia de Marechal Cândido Rondon. O governador. E por que você acha que é do governador do estado? Já ganhou metade da nota da prova. Porque está certo o chute. Ótimo de chute. Não sob o fundamento jurídico, mas é do governador. Sabe como funciona? Funciona assim, olha. Existe uma coisa chamada Fundo Penitenciário Federal. Ele tem, eu olhava antes de chegar aqui, 1,1 bilhão de reais. Ele é desse tamanho. Nele está o dinheiro para a construção e manutenção de presídios. O governo federal pega esse dinheiro, reparte todo ano para os fundos penitenciários dos estados. Manda um percentual para os governadores. O governador recebe esse dinheiro e ele pode pegar esse dinheiro e construir novos presídios, mas ele também tem que usar para manter. Aqui na ISEP, o prédio é muito bonito, tudo funciona muito bem. Se não tivesse professor, o que adiantaria? Os professores são a alma. A formação de vocês, os profissionais que vocês serão, se deve aos professores que vocês estão tendo. Da mesma forma ocorre com o sistema prisional. Não adianta construir vagas se não tiver pessoal para trabalhar. Quem trabalha no presídio é funcionário público do Estado. Se não tem mais vaga, muito bem, é por culpa do governador. Porque ele tem que abrir mais vaga e colocar mais gente para trabalhar. Não é uma verba só de construção, é uma verba de manutenção. E o prefeito, professor? O prefeito não tem nada a ver com isso? Praticamente nada. O prefeito entra na segurança pública, na guarda municipal, ele entra para apoiar questões de regime aberto, quando a pessoa já é egressa do sistema prisional. Mas a prisão, ela é um poder punitivo do governo federal que ele delega para o governo estadual cumprir. Então, é muito importante que vocês saibam que quando existem, por exemplo, mutirões carcerários, e que aí o Tribunal de Justiça organiza os mutirões, manda os juízes, está estourando a penitenciária, está faltando vaga, o juiz tem que liberar tantas vagas e tem que soltar tantas pessoas. Não é porque o juiz quer, é porque faltam vagas. Quando vocês escutarem um político dizendo que vai construir mais presídios, se ele for o vereador ou o prefeito, é mentira. Quem vai aumentar o número de vagas de presídio é o governador. Os deputados estaduais também têm influência nisso, porque eles têm essa influência. Mas entendam muito bem isso, que o poder punitivo é federal. Ele delega para o governo do estado tanto punir como construir e manter estes presídios. Então, Alex, se hoje
eu, você, doutora Glaucia, a gente fosse lá falar com o prefeito de Marechal e o prefeito falasse, eu concordo e falta prisão aqui. Vamos abrir mais uma prisão em Marechal. O prefeito podia? O governador podia? O governador podia abrir e mandar o prefeito manter? É tudo do governo do estado. Então é muito importante que vocês entendam isso para saber de quem governa. E aí, já terminando, que eu sei que estamos todos já cansados, também quero que vocês entendam a função de 3 polícias diferentes. Lembra que eu disse que a gente tem, lá naquele primeiro momento, a polícia militar fardada, ostensiva, que todo mundo conhece, nossos marronzinhos, que estão na rua, vão lá, atendem situação de Maria da Penha, chegam primeiro nos lugares. Depois a gente tem uma polícia escondidinha, que é a polícia civil, que investiga os crimes e tal. E a gente tem uma outra polícia, que é a polícia penal, que é a polícia que atua dentro do presídio. Ela é que faz a segurança interna do presídio e também o tratamento penal. Então, se vocês estivessem todos presos aqui no nosso exercício, quem estaria aqui seria a polícia penal, tanto feminina quanto masculina. Ela que movimenta o preso para sair e voltar do presídio, ela que movimenta para ir para a audiência e voltar, para ser atendido pelo seu advogado, ela faz toda essa movimentação interna. É uma polícia que vocês quase não veem, porque ela está dentro do presídio. Então, pessoal, para finalizar e a gente pensar bem sobre prisão, eu quero deixar para vocês o meu posicionamento sobre o que é uma prisão. A prisão, para mim, ela vai ser justa quando ela for aplicada como a última ratio, a última medida. Então, não adianta eu aplicar mais uma medida cautelar de monitoramento eletrônico, não adianta eu mandar comparecer ao fórum, não adianta nada. Não tem outro jeito. Para garantir a ordem pública, eu preciso prender. É a última ratio. E ela só vai ser justa quando os direitos dessa pessoa, fora a liberdade que ela perdeu, forem garantidos. Isso sim vai ser uma pena justa. Eu tenho um Instagram que eu convido vocês todos a seguirem, chamado Justa Pena. O nosso lema na Justa Pena, onde nós trabalhamos a questão da prisão, é nenhum dia a menos, mas nenhum minuto a mais. Apenas uma justa pena. Aquilo que você deve, você cumpre, mas nenhum dia a menos, nenhum minuto a mais. Muito obrigada pela atenção. Quem tiver perguntas, eu fico à disposição. Alguém tem alguma dúvida? Começar? Querem mandar no meu WhatsApp? Estão com vergonha? Podem mandar. Não, por favor, não precisa ter vergonha. Um dia eu estive exatamente aí. E a única vergonha que você deve ter é de levar sua dúvida embora. Aí você foi boba. O resto, pode perguntar. Você é estudante? É a tua hora de não saber. Agora é a hora de não saber. Depois não. Doutora, eu não sou da área penal, eu não atuo nessa área. Primeiramente, gostaria de agradecer muito pela doutora ter estado presente conosco e tratar um pouco sobre essa temática, que é muito importante. Eu disse recentemente para os alunos do primeiro ano que, quando eles conhecerem o presídio, é que eles vão entender que a pena de prender não é assim tão simples. A doutora, na sua apresentação, eu vi que a doutora visitou as penitenciárias mais humanas. Eu gostaria que a doutora compartilhasse, se possível, com a gente como é esse sistema, porque eu nunca fui estudar, e eu acredito que os alunos ali também não foram, mas acredito que seja a experiência presencial da doutora é muito melhor do que qualquer livro, né? Então, assim, eu estive na Noruega em 2018. A Noruega é um país nórdico. Quem assistiu Vikings aqui? É a realidade.
maravilhoso, mulheres lutando igual homens, direitos iguais, uma maravilha. Outro mundo, tá? Neva, e a neve fica desta altura, literalmente, metade do ano. Eu estava lá em maio, era 10 da noite, o sol ainda brilhava. Outra realidade. Condição social, muito diferente da nossa. Contextualizado isso, tá? Para dizer, é muito diferente da nossa realidade. É fantástico, é muito legal. Então, assim, a prisão de regime fechado deles é hall. E aí você entrava, ela tinha de tudo, todos os tipos de oficina, desde um restaurante onde o preso era treinado para ser maître, para ser garçom, para ser tudo, e depois tinha a cozinha industrial e o restaurante para treinar. Mas a que eu mais gostei foi uma ilha, que era a prisão de regime semiaberto, onde tinha um brasileiro cumprindo pena. Tem brasileiro em todo lugar do mundo. Tinha um brasileiro cumprindo pena, Oswaldo. E ele foi meu guia. E aí ele me contava coisas muito interessantes, como, por exemplo, que metade da população detestava aqueles regimes de prisão, porque eram muito caros. Lá, nesta prisão de Basra, era assim, eram casinhas que eles moravam de 4 até 14. Então, se você já era mais comportado, morava só em 4. Cada um saía de manhã, trabalhava, fazia o seu exercício, tinha, né, a sua tarefa diária, cada um tinha um cartão de crédito, tinha um mercado ali dentro, cada um comprava as suas coisas e cozinhava. Então você era privado da sua liberdade, mas semi-liberdade, porque já era regime semi-aberto. E o que me chamou muita atenção é que o Estado dava só uma refeição. Só o almoço. Se o preso quisesse tomar café da manhã e jantar, ele trabalhava e comprava. Então era muito interessante. A ideia deles de direitos humanos é transformar a prisão no mais parecido possível com a vida em liberdade. Mas eu também já visitei, inclusive é objeto da minha pesquisa de doutorado, a prisão de Misiones, aqui na Argentina. Tem uma pobreza gigantesca muito pior do que as nossas, com muito pouco respeito aos direitos humanos. Então, a gente tem um caminho muito longo no sistema prisional ainda para alcançar. E eu criei a Justa Pena justamente porque eu acredito que quando a gente estuda direito, a gente aprende que a advocacia é um dos pilares da administração da justiça, certo? Também é uma das grandes responsáveis pelos problemas prisionais que nós temos. Nós temos uma advocacia muito ruim quando se trata desse sistema prisional. O que acontece? A pessoa, quando ela é acusada de um crime, ela gasta tudo que ela tem para pagar um bom criminalista para não ser condenado. Então, quem é de vocês que pensou já que vai se tornar um grande criminalista e vai atuar na execução da pena? Só você. Quem mais? Você. Os outros vão ser criminalistas para a defesa antes. É raro quem quer atuar na execução penal. A maioria quer atuar antes, porque é antes do cliente. Tem mais dinheiro. Então, ainda falta especialização da advocacia para a execução da pena. Nós precisamos preparar. Nem tem execução penal nas faculdades. Ah, tem, doutor? Tem? Em qual ano? Quando eu estudei, não tinha. Então, eu aprendi execução penal depois que eu saí da faculdade. É raro. Quando tinha, no meu caso, era como matéria de extensão. Então, faltou isso, faltou formação dos profissionais. Justamente por isso é que nós temos um sistema prisional tão falho, com tanta gente cumprindo muita pena injusta. Não estou dizendo que quem está lá é são, nem nada. Eu também não posso ser carrasca daquelas pessoas e exigir deles algo que não seja justo. É isso que eu penso. Alguém mais tem uma dúvida?
Teria como o Estado arrumar serviço para que as pessoas que estão com penas longas dentro da cadeia? Então, a gente, dentro da prisão, mal tem vaga para as pessoas dormirem. Misericórdia. Quanto mais para trabalhar. É dificílimo um lugar onde todas as pessoas que estão presas trabalham. No Brasil, eu não tenho notícia, pode ser que exista, mas eu não tenho notícia de uma prisão onde todas as pessoas presas trabalham. Então, em Cascavel, a gente tem trabalho, mas nem 100% das pessoas presas conseguem trabalhar. E aí é muito interessante para vocês pensarem sobre isso, e até como tese, às vezes, de TCC. Cada 3 dias trabalhados, se desconta um. Aí estão presas, como que é seu nome? A Camila. Hã? Professora Camila. Professora Camila, e você a? Neuza. E a Neuza. Estão presas a professora Camila e a Neuza. A Neuza trabalha. Não tem vaga para a professora Camila trabalhar. É justo. Olha que situação. Aí, a pena das duas é igual. A Neuza trabalha, ela vai sair muito mais rápido que a Camila. Então, isso são questões muito debatidas no direito criminal. Uma coisa muito interessante, que é um dos objetos da minha tese de doutorado, que é a medida objetiva e a medida qualitativa da pena. Como que é seu nome? Jean. O Jean e o Alex. Os dois praticaram um roubo, e vamos colocar, já que é para praticar um crimaço. Um assalto à mão armada, a sacoleiros, no ônibus, tal. 7 anos cada um. Aí a gente pega o Jean, que ele tem uma carinha de bom moço, a gente coloca ele numa prisão boa, com trabalho, uma pique, bem legal. O Alex tem cara de bravo. A gente leva ele, por uma circunstância da vida, para uma prisão bem ruim. Para a PEC, por exemplo. Ele não trabalha, lá é tudo muito ruim, é sujo. 7 anos cada um, foi o mesmo crime, os dois eram primários, não teve diferença. Quantitativamente, o Jean e o Alex tiveram a mesma pena. Qualitativamente, essa pena é igual? Como é que o direito penal mede a pena? Por quantidade ou por qualidade? Como que você mede o seu tempo de vida? Por quantidade ou por qualidade? O que é melhor? Passar 1 hora escutando uma aula chata de direito civil? Você é professora de direito civil? Professora Camila, não sabia. Desculpa. Então vamos pensar em outro. Vamos pensar em tributário. Professor de tributário está aqui? Não, então de tributário. Ou uma aula legal de penal. Passar escutando uma bronca, ou com a namorada, com o namorado que você é apaixonado. Vê como a medida do tempo, ela é diferente? Isso é uma questão que nós estamos estudando na Universidade de Buenos Aires. A medida qualitativa de uma pena de prisão. Se a pena que este preso recebeu, que este preso recebeu, colocados em prisões, uma desumana e a outra humana, esses 7 anos são equivalentes. Muito legal, muito interessante quando a gente pensa em prisão. Doutora, você já tem um pensamento para a solução disso? Tem. Já tem várias pesquisas, inclusive, como isso poderia ser medido. Mas isso vai levar anos para chegar nisso. A minha é especificamente sobre a reincidência. O instituto do qual eu sou absolutamente contra. É porque a reincidência deve ser muito maior, eu não estudo sobre isso, mas acredito que seja muito maior quando a pena é cumprida num qualitativo ruim. Muito melhor. Porque a gente faz visitas penitenciárias para os alunos conhecerem, e a gente, quando vai a PIC, é um mundo diferente do que você vê na PEC, né? É um mundo completamente diferente. Não que a PIC seja perfeita, mas se você comparar a qualidade de vida do preso na PIC, é sensacional.
Perto. Até que melhorou. Até que melhorou. Mas se a gente comparasse, por exemplo, eu não sei como está a cadeia aqui, algo hoje ainda, se a gente comparar quem está na cadeia pública de Cascavel com quem está na PIC, é incomparável. Cabe 16, tem 120. É não ter espaço para deitar. Muitas pessoas hoje vão dormir agachadas, porque não tem espaço para chiar. Não tem ninguém defensor da pena de prisão? Eu sei que tem, e eu não me importo. Ninguém quer fazer um comentário, ninguém quer sustentar. Não tem problema, pessoal. O Edmilson, ele é agente penitenciário, trabalha na carcerária da delegacia. São 122? Não, teve transferência, foi levado 60. Estava com 84. 20, então. Né? Está com um pouquinho. Tá vendo? Não sei se ele é tão favorável assim. Teve vezes que teve já mais de 140 em uma cela só. Olha, parabéns. Trabalhava sozinho na unidade. Né? Parabéns por estar estudando. Parabéns por conseguir respirar. Porque isso é um tema que a gente estuda tremendamente. A prisionização dos agentes penitenciários, os efeitos que são gerados nos agentes penitenciários, né? Que é isso que a gente brincou aqui, ele faz sempre nos plantões dele. Entra, fica preso, depois sai. É fenomenal a capacidade psicológica que um agente penitenciário tem que ter para conseguir entrar e sair. Parabéns. Tem uma pergunta no YouTube, doutora. Onde é o Estado que gasta tudo isso com o preso? Se dá o mínimo do básico. O mínimo do básico. As famílias sustentam quem está lá. O Estado nunca supriu. Até o papel higiênico a família do preso compra. Esse é o estado do Paraná. E este não é o estado que mais gasta. Nós temos estados que custam R$ 4.600. Nós temos estados que custam R$ 2.800, mas não tem nenhum menos de R$ 2.800. Mas é aquilo que eu expliquei no início. Se a gente fica preso, a gente precisa de uma estrutura gigantesca para manter as pessoas presas. Uma estrutura de segurança muito grande. Eu sei que se a gente for comparar, mas uma criança na escola custa muito menos. É claro, mas a criança na escola, teoricamente, ela quer ficar na escola. Tá? O preso, tudo que ele quer é fugir. Então, ele é obrigado a ficar ali. A criança na escola não são supridas todas as necessidades dela. Por isso, eu fiz muita questão de falar do tamanho da complexidade que é prender um ser humano. É tirar a liberdade e suprir tudo o resto. Tudo. Desde uma escova de dente. E aí é muito interessante que tem um agente penitenciário, porque os presos, e isto é científico, a mente de uma pessoa presa, ela regride para um estágio infantilizado. Então, funciona assim. Se a gente estivesse aqui e um bate e fala, senhor, que eles chamam os agentes de senhor, eu preciso, estou com dor de dente, e ele leva ele para o dentista. Isso gera um efeito ciúmes nos outros. Os outros querem a atenção e começam, começa a bater na porta e começa a chamar a atenção. É uma coisa louca. Então, é muito difícil lidar com o ser humano preso, acuado como um animal. É muito difícil. A intelectualidade tem uma regressão. Por exemplo, hoje de manhã, qual roupa você escolheu? Não foi de manhã, eu espero. Você escolheu mais tarde, essa camiseta branca. Você escolheu a vermelha escura. O preso não escolhe. A hora que você levantar, você vai escolher se você vai sair por ali, por aqui ou por lá. O preso não escolhe nem isso. O agente dita para ele por onde ele vai passar. Quando a gente sair daqui, quem vai jantar? Quem vai comer? Vocês todos vão escolher se vão comer, se não vão. E vão chegar e olhar para as suas geladeiras ou para o carrinho de lanche do Zezão lá na esquina. Cada um vai escolher. O preso não vai escolher. A nossa capacidade cognitiva, ela é muito trabalhada pela escolha. Se a gente para de escolher, a gente vai regredindo também nessa questão intelectual.
Por isso tudo, a prisão vai ficando cada vez mais cara. Tem algum estado, acho que a pergunta dele quer dizer, no sentido de se tem algum estado que exaure o orçamento para ter essa orçamento? Como assim mesmo? Gasta todo o orçamento para o preso, ou se eles destinam para... Todos os estados gastam tudo, não sobra. Não sobra. É isso que eles, pelo menos, é a alegação que nós temos, né? Pelo menos esta é a alegação dos governadores, de que não existe dinheiro sobrando para construir mais vagas, para contratar mais agentes, que não existe. Então, a polícia penal é a mais custosa, justamente por causa dos internos. Existe um negócio chamado classificação entre eles. Essa classificação se dá pelo crime, facção e por aí vai. Um exemplo, um grupo, crime de estupro. Hoje está ficando em Toledo, e Toledo está com comunidade em Foz do Iguaçu. Se cair um grupo na nossa regional, que já é muito para Cascavel, até Marechal, lá em Cascavel tem que vir uma viatura, mínimo 2 agentes, para trazer esse indivíduo, esse PPL, pessoa privativa de liberdade, até Toledo. Então, isso tudo gera um custo. Tem toda a questão do atendimento médico, juiz, o preso em si, ele gera um custo muito maior que isso, se for ver nessas questões, né? O que vocês têm que pensar como juristas é que prendeu um ser humano, tudo é responsabilidade do Estado. Inclusive a briga, a rixa. Quando ele fala dele, são os crimes sexuais. E aí existem aqueles que não se dão bem. Então, o Alex não se dá bem com o camarada lá de trás. Não pode deixar junto, senão eles vão brigar. Então, de repente, tem que colocar no seguro, tem que separar de unidade. Imagina a distância, levar daqui para Foz, transportar, buscar. Agora ainda existe audiência virtual, mas antes não existia. É muito complexo. O problema de convívio lá dentro já são pessoas que não são acostumadas com regras. Eles não seguem regras, eles não têm convívio com a comunidade, muito menos entre si, né? Então, é um estupim, é um barulho de pólvora, o estupim ali pegando fogo, vai explodir a dois quadris. Boa noite, doutor. A primeira coisa que eu penso na questão da responsabilização é quando o egresso precisa ser inserido novamente no mercado de trabalho. Eu não sei se existe já uma lei, tal como a lei de cotas da pessoa com deficiência para essa inserção, e eu queria saber se é interessante falar sobre isso ou se a questão da responsabilização abrange outros aspectos, além do mercado de trabalho e da questão financeira. Existem leis assim já, que prevêem, por exemplo, que o município tem que empregar tantos por cento. Existem projetos sociais em Cascavel, por exemplo, que as empresas que empregam quem está com tornozeleira têm benefícios. Existem vários projetos sociais nesse sentido e eles funcionam muito bem. E a gente tem uma resistência da sociedade do lado oposto. A gente tem uma falta de empregos para pessoas em liberdade. E aí o questionamento é, se dá privilégio a quem está privado de liberdade, falta emprego para quem não está. Mas são demandas diferentes e várias. Quando a gente está pensando em privilegiar a ressocialização, nós estamos pensando naquele ciclo da segurança pública. Então, a ideia principal, quando a gente foca num privilégio fiscal para quem dá emprego, para quem sai de um presídio, para quem está com a tornozeleira, é a segurança pública, não necessariamente a economia. O foco é outro. Então, em Cascavel, existe sim alguns privilégios fiscais. Por exemplo, a pessoa que está usando tornozeleira, o empregador paga só um salário mínimo e não recolhe os tributos. Tá? Porque hoje, para quem tem empresa, alguém aqui tem funcionário, sabe que, meu Deus do céu, a folha de pagamento ele é super cara. Você paga um salário mínimo, vai pagar um salário mínimo seria 1.400, você paga, sei lá, R$900 de tributo entre FGTS e tudo mais. Tá? Então, existem sim esses privilégios. Olá, doutor.
professor Cauê. Na verdade, tem três... Não é de tributário não, né, professor? Não, penal, reflexão também. Professor, na verdade, eu tenho três perguntas. Uma, a primeira, que foi da pessoa advogado de profissão, tem uma veia voltada à defensoria pública. E antes a doutora comentou sobre a capacidade dos advogados dentro do processo de execução. Então, a minha primeira pergunta seria, não caberia também ao Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, realmente fazer essa fiscalização na hora do cumprimento da pena, para ver se alguém está cumprindo pena maior, porque, como advogado, eu percebo que tem muitos promotores de justiça, que eles têm uma força e uma visão de leão contra uma presa na hora de prender, mas, posterior, eles deixam de atuar com tanto afinco quando é para ver essas questões de direitos da pessoa detida. Essa é uma primeira pergunta. Então, sim, deixa eu responder essa. Sim, eu concordo totalmente que o Ministério Público deve atuar como fiscal da lei. E aí vai uma questão de postura. Não vai ter promotor que realmente vai atuar como fiscal da lei, vai ter promotor que vai buscar ser mais punitivista, como vai ter juiz mais garantista, juiz mais punitivista. Agora, falta advocacia. Falta. E aqui é uma crítica que fica para vocês como um alerta pulsante. É um grande mar de oportunidades. Faltam bons advogados e advogadas na execução penal. Por quê? Porque a galera da minha idade não teve essa formação. Agora que a gente está estudando mais execução penal. Então, os novos estão vindo mais formados. E não estou falando daí novos só em idade, mas em formação. Tá? Então, falta esta formação. Se tinha muito a ideia de que condenou, acabou. Não tem mais o que fazer. Tá? Então, tem muitos institutos dentro da execução penal que são complexos e tem muita brecha para redução de pena. Aí é que vai precisar do advogado. Por quê? Porque o Ministério Público ele vai ter lá, por exemplo, em Cascavel, a gente vai ter só de preso uns 2.500. O Ministério Público não vai ficar com nenhuma condição de olhar processo por processo para reduzir pena. Mas você, como advogado do seu cliente, você consegue. Então, por isso que eu digo que a advocacia ela tem muitas mãos e ela vai conseguir, sim, garantir uma justa pena para as pessoas, atuando cada um no seu processo. A segunda pergunta seria voltada a uma ideia de se existe uma capacitação para os magistrados, nesse sentido de ter uma visão mais humanitária também para a situação do preso, além da visão específica, né? Se existe uma questão do Estado. Porque, fazendo uma análise da quantidade de pessoas detidas hoje, tem maior bem disponível no nosso direito fundamental, que é a liberdade cerceada, a maioria das decisões são decisões de prisão preventiva. E, numa análise de decisões, muitas delas são focadas num lado muito subjetivo, o que lota também o nosso tribunal, por exemplo, que é habeas corpus, então, nós subimos para STJ, existe uma visão de trabalhar com os juízes com uma capacitação maior e decisões mais, no caso, acertadas pela necessidade de prisão, que daí diminuiria a quantidade de pessoas detidas? Antes de eu responder, eu quero fazer uma observação. É professor? Cauê. Vocês estão muito bem servidos de professor de direito penal. Pelo menos do lado garantista. Para quem quiser ser promotor, não. Mas para quem quiser, quando ele disse tem uma veia de defensor, ele tem todas as veias de defensor. Né? Sim, doutor. Nós não temos um treinamento nesse sentido, porque, veja bem, toda a sua fala foi uma fala garantista. Foi no sentido de treinar os juízes para que deem decisões mais acertadas, para que sejam decisões menos punitivistas. E o juiz que pensa o contrário? A decisão dele, ele vai achar que é acertada, sendo mais punitivista. Então, nós não podemos ter este tipo de treinamento, porque o juiz, assim como o Ministério Público, ele é independente. O que nós temos é vários cursos que vão falar de direitos humanos, que vão explicar sobre a capacidade limitada da prisão, que vão estudar, inclusive, o princípio numerus clausus, que é um princípio super interessante, que fala o seguinte: tem 120 vagas na cadeia de Marechal?
Se o juiz quiser prender o preso 121, escolhe quem sai. Porque não tem 120 vagas. Para prender 121, tira um para ficar 120. Isso é super legal e é o próximo projeto a ser implantado pelo CNJ, com uma resistência gigantesca da ala punitivista dos juízes. Mas um treinamento específico com esta veia de defensoria pública não temos. De último, ainda para passar mais ainda uma ideia, seria um pensamento, na verdade, porque eu não fui projeto e também sou completamente contrário à questão da incidência. Eu gosto da incidência no momento pequeno, mas teve mesmo projetos no Congresso, e contrário, questões fundamentais do preso, por exemplo, agora a questão da proibição de saídas. A doutora Abelha, assim como tem uma luta comum, pensa que tem uma possibilidade logo assim, para melhorar a condição dos presos, questões de projetos de lei, alguma coisa assim, ou a gente ainda está realmente patinando muito, demorará muito tempo para a gente conseguir reflexos nessas ideias? Não sei quanto tempo vai demorar para vocês se formarem. 4 anos? Eu vejo luz no fundo do túnel. Vejo muita luz. Eu acredito que depende muito da formação dos nossos estudantes. A nossa esperança está na educação. A gente sempre vai ter políticos pensando por um lado, por outro. A gente sempre vai ter essa disputa de pensamentos na sociedade. O que vai fazer a diferença somos nós, estudantes. E nisso eu me incluo porque eu estudo todos os dias. Então, eu vejo, sim, luz no fundo do túnel. Por quê? Porque antes de eu criar a justa pena, por exemplo, tinha poucos falando de execução penal. Hoje eu vejo um monte de gente replicando e falando de execução penal. Hoje, quando um aluno chega e me diz, professora, eu identifiquei um erro no sistema CEU e liberei um preso que ia ficar injustamente preso por 6 anos a mais. Puxa vida, fez justiça. Olha que coisa legal. Eu consegui um indulto que estava esquecido lá e liberei uma pessoa que ia sair só o ano que vem, saiu esse ano. É só justiça. Ninguém foi lá e criou uma tese maravilhosa. É só uma pessoa que ia ficar injustamente presa e a advocacia foi lá e fez justiça. Eu acredito muito que a gente tem, sim, muita esperança ainda para a gente conseguir boas decisões no nosso país. Então, eu trabalho com execução de pena, né, trabalho criminal, sou assessor de juiz. De quê? De Toledo. E é um comentário até para o pessoal aqui, realmente, é isso de que é um nicho bem explorado. Lá a gente, assim, nomeia advogado ativo, ninguém aceita, todo mundo deixa passar o prazo. A advocacia não é fraca nessa área? Oi? A advocacia é fraca nessa área. Fraquíssimo, né? Se a gente não tem profissionais de peso que a gente fala, nossa, a doutora, esqueci de camisa listrada, que está batendo papo com o namorado, ou com a namorada, não sei. Hã? Ah, tá no meu Instagram? É que pode. Então, vou até pegar outra. O agente penitenciário. Edmilson? Então, ó, não tem alguém que a gente fala assim, olha, o Edmilson é muito bom. É difícil, não é? A gente conta nos dedos. Então, e assim, prometo mesmo, né? A gente vê os advogados, eles são nomeados e falam, não sei, nunca mexi, nunca ouvi falar e não vai. Então, é bem complicado realmente. Tipo assim, se nós, no gabinete, não tiramos tempo para fazer aquela revisão do processo de eu sou cedinho aberto, né? Então, às vezes, tem um processo que eu tenho que recapitular lá de 10 anos atrás e são muitos erros realmente que dá para ver e é totalmente injusto, né? Mesmo totalmente injusto. Então, a gente acaba tendo que fazer esse serviço ao advogado, mas porque não tem nenhum advogado apto e com vontade de fazer. Então, fica a ideia para os pessoal que estão estudando que não tenham esse medo. Mas uma pergunta, eu acho que em Cascavel funciona a PAC? Ainda não. Ainda não. Eu iria perguntar se você vê como uma solução possível também para o problema prisional. Eu acho muito interessante, mas a política pública do Paraná não está muito aberta no momento para continuidade.
Então, justamente por essas questões, né? Inclusive, sou uma defensora do modelo, mas está bem difícil. Justamente porque nós não podemos conversar com o prefeito e montar. Dependemos do governador. Eu sei que vocês estão cansados. Eu também. Pode falar, porque por mim eu fico a noite inteira falando de prisão. Eu queria saber como o senhor vai iniciar dados na questão de pessoas que se identificam no sexo oposto. Ah, é muito legal. Inclusive o Edmilson pode te falar isso. A gente tem aqui, onde que está a unidade, Edmilson? Toledo. Está em Toledo. Nós temos uma única no estado do Paraná, né? A nossa é a única? Pelo menos é a primeira. Nossa regional aqui é de Toledo. A gente tem uma regional para isso. É em Toledo. Entre os próprios gêneros deles, são separados por célula, não é porque identificam que é tudo lá na célula. Eles têm a diferença entre eles, então é separado, e o tratamento deles é a questão do que entra é como se fosse uma bebê feminina. Então entra shampoo, entra esse tem cabelo longo, vai raspar a cabeça, pode até uma de noite. A prisão deles é como se fosse uma prisão